E aí, galera do oitavo ano do Colégio Acalanto, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nessa videoaula de História, trataremos do assunto o órfão da nação, período regencial, as páginas 19 a 22. Novamente o assunto, o órfão da nação, período regencial, as páginas 19 a 22, é a nossa videoaula. Então, vamos nessa, pessoal? Novamente, o título do assunto, o título do capítulo, o órfão da nação, período regencial, é o nosso segundo capítulo. Em nossa sociedade atual, uma criança ou um jovem não pode trabalhar antes dos 16 anos. Então, a legislação que atua no Brasil nos dias de hoje proíbe qualquer tipo de trabalho infantil, tá certo? Então, o jovem só pode trabalhar a partir dos 16 anos, segundo as leis brasileiras. Vimos no capítulo anterior que houve um momento histórico em que, com 5 anos de idade, Dom Pedro II foi deixado no Brasil como herdeiro do trono. Veja o que diz a lei em relação às condições de elegibilidade para alguém assumir um cargo político. Vamos ver essa pequena tabela? Artigo 14, inciso 3º. São condições de elegibilidade na forma da lei. Primeiro, a nacionalidade brasileira, então a pessoa tem que ser cidadão brasileiro. O pleno exercício dos direitos políticos, então a pessoa tem que ser alfabetizado, ele tem que ter um título de eleitor, tá certo? Então ele tem que ter pleno exercício dos direitos políticos. O terceiro, desculpa, o alistamento eleitoral, então ele tem que ter um título, ele tem que ter uma sessão onde ele vota, um colégio eleitoral. O domicílio eleitoral na circunscrição, então ele tem que ter um município onde ele é inscrito. A questão também é a filiação partidária, então ele tem que ter um partido. E por último, a idade mínima. O que mais nos interessa é a idade mínima, tá certo? Então, a temática principal é essa idade mínima, que é a letra A. 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador. Então, os cargos de presidente, vice-presidente e senador têm que ter uma idade mínima de 35 anos. Então, uma pessoa de 34 anos não pode se candidatar à presidência da República, nem vice-presidência, nem senador. Letra B. 30 anos para governador e vice-governador, e também a questão do Estado e do Distrito Federal. Então, já os governadores, eles não podem ser candidatos, alguém não pode se candidatar a governador do Estado ou do Distrito Federal com menos de 30 anos, tá certo? Na letra C, 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito, juiz de paz. Então, já para deputados estaduais, federais, a questão de prefeito, distrital, tem que ter uma idade mínima de 21 anos. E para vereadores, a idade mínima é 18 anos. Então, o que tem a ver com o assunto? Essa questão de idades para presidente, para esses cargos políticos, presidente, vice-presidente, senador, governador, deputado federal, estadual, prefeitos e vereadores. Por que tem essa divisão? Por que está falando dessa divisão? Devido ao assunto período regencial. O que é o período regencial? Para uma forma bastante resumida. Resumindo, o período regencial é um período da história do Brasil que começa com a abdicação de Dom Pedro I, então quando ele abdica o trono, isso em 1831, até Dom Pedro II assumir o trono brasileiro, isso em 1840. O problema todo é que Dom Pedro II tinha apenas 14 anos de idade, por isso tem essa temática de idade, tá certo? Então o período regencial é esse período de 9 anos onde o Brasil não teve nenhum imperador, é esse assunto. Novamente, o período regencial é o período de 9 anos em que o Brasil não teve um imperador. Vai da abdicação de Dom Pedro I, isso novamente em 1831, até a coroação de Dom Pedro II.
1840. É o período de 9 anos que ficou conhecido como período regencial. Uma regência governou o Brasil. Uma não, um mais. Esse período é dividido basicamente em 4 partes. A regência trina provisória, a regência trina permanente, a regência do padre Diogo Feijó e a regência de Araújo Lima. Então, basicamente, esse período de 9 anos é dividido nessas 4 partes. Então, vamos nessa? Como você acabou de ler, a lei estabelece uma idade mínima para assumir cargos políticos. No caso do período imperial, não foi diferente. Uma pessoa era considerada maior de idade aos 21 anos. Então, no período do Brasil Império, uma pessoa era considerada maior de idade a partir dos 21 anos. Aqui no Brasil, a partir dos 18. Aqui no Brasil, nos dias de hoje, a partir dos 18 anos. Portanto, Dom Pedro II teria de esperar atingir essa idade para assumir o trono como imperador do Brasil. Você pode se perguntar, então, quem governava o país nesse período? Pois é, acontece que a Constituição de 1824 já previa um caso como esse e determinava que, enquanto o trono estivesse vazio, esse período, o Brasil seria governado por 3 regentes. Isto é isso que nós estudaremos agora. Então, esse período regencial, esse período em que o Brasil foi governado por uma regência. A disputa pelo poder. Então, antes dessa, vamos dizer assim, antes dessa regência, nós temos aí 2 grupos que disputaram o poder durante essa lacuna quando o Brasil não teve nenhum imperador. O fato de Dom Pedro I ter abdicado do trono deixou um vazio no poder político da capital do Império. Aqueles que eram opositores do imperador logo se organizaram para ver quem preenchia esse vazio. Os opositores de Dom Pedro, desde 1830, já haviam se organizado em 2 grupos. Nós temos aqui 2 grupos que eram opositores de Dom Pedro I. Nós temos os liberais moderados, chamados de chimangos, ala mais conservadora, representantes da aristocracia rural nacional, defendiam um governo nacional que obedecesse à Constituição como ela era, ou seja, não queriam mudanças além das que Dom Pedro I já havia feito. Temiam mudanças radicais na sociedade da época. Os liberais moderados, eles eram, vamos dizer assim, os mais próximos a Dom Pedro I. Eles não queriam tantas mudanças com relação à política do Brasil, pois eles tinham medo de perder certos privilégios. Outro grupo era liberais exaltados, chamados de farroupiras ou jurujubas, ala mais radical, formada pelas camadas médias urbanas, estudantes, jornalistas e militares não graduados. Propunham mudanças profundas, tais como uma nova Constituição, que o Brasil se tornasse uma federação ou, inclusive, uma república. Já essa ala era uma ala assim, muito mais radical. Eles queriam que o Brasil até deixasse de ser uma monarquia e se tornasse uma república. Então, esses 2 grupos eram grupos, lembrando, contrários a Dom Pedro I, só que um era mais próximo a Dom Pedro I e outro era muito mais radical, que eram os liberais exaltados. Além desse conflito dentro da própria oposição de Dom Pedro I, a hostilidade entre os opositores e os portugueses se acirrou ainda mais após a Noite das Garrafadas, assunto que estudamos na aula passada. Atuavam em ambas as tendências liberais daquela época alguns donos ou redatores de diversos jornais que circulavam nas principais cidades do Brasil, como o Farol Paulista e a Aurora Fluminense, de viés moderado, e o Repúblico e a Nova Luz Brasileira, de viés mais radical. Todos propagavam seus ideais, seus pensamentos e tiveram peso nos acontecimentos políticos desse período. Você se lembra dos irmãos Andrada? Antes de Dom Pedro I deixar o Brasil, eles os libertou e ainda deixou José Bonifácio como tutor de Dom Pedro II. Então, quando Dom Pedro I racha com os irmãos Andrada, temos aqui um óleo sobre tela de José Bonifácio de Andrada e Silva, ele manda prender os irmãos Andrada, só relembrando, e antes de Dom Pedro
primeiro deixar o Brasil, ele autoriza a libertação dos irmãos Andrada. E além do mais, ele deixa José Bonifácio de Andrada como tutor. Tutor é como se fosse a palavra mais fácil de compreensão, é uma pessoa que ia organizar a vida, ia ser uma pessoa seria a pessoa juridicamente responsável por Dom Pedro II. Lembrando que Dom Pedro II tinha apenas, na época, 5 anos de idade. Ainda assim, ele era mal visto pelos liberais moderados, suspeito de querer restaurar a monarquia e o retorno de Dom Pedro I ao trono. Em 1832, foi acusado pelo padre Diogo Antônio Feijó, lembra esse nome, então ministro da Justiça, de ter participado de 2 levantes armados ocorridos no Rio de Janeiro, sendo então afastado do cargo de tutor. Lembrando, tutor está relacionado a um responsável legal. Além dos 2 grupos descritos acima, até 1834 houve outro agrupamento influente, os restauradores ou caramurus, um terceiro grupo. Como eram chamados? Esse grupo era composto por comerciantes portugueses. Comerciantes portugueses, você vai ver basicamente o que eles defendiam. Militares da alta patente, altos funcionários públicos, ou seja, todos que estavam a favor de Dom Pedro, ou que foram nomeados a cargos públicos por ele. No entanto, quando Dom Pedro I faleceu, isso em 1834, apenas, vamos dizer assim, 3 anos após ter deixado o Brasil, esse grupo deixou de existir. Esses restauradores, eles queriam que Dom Pedro I voltasse para o Brasil e se tornar novamente imperador do Brasil. Ou, além do mais, que Dom Pedro I não só assumisse o trono do Brasil, como assumisse o trono de Portugal, tornando o Brasil, ou retornando o Brasil colônia de Portugal. Daí o nome restauradores. As regências trinas. Como você já pode ver, o clima não era dos melhores após a abdicação de Dom Pedro I. Muita coisa estaria para acontecer. Vamos voltar um pouco ao tempo, no ano exato de 1831, assim que Dom Pedro I deixou o Brasil. Foram escolhidos 3 regentes que assumiriam o governo temporariamente. Daí, a primeira fase do período regencial é conhecido como regência trina provisória, porque eles foram escolhidos por um tempo determinado. Como Dom Pedro I saiu de uma forma inesperada daqui do Brasil, então era necessário deixar alguém no cargo. Daí, às pressas, se formou a regência trina provisória, tá certo? Novamente, foram escolhidos 3 regentes que assumiram o governo temporariamente, porque os parlamentares estavam em recesso naquele momento, o que ficou conhecido como regência trina provisória, que atuou de abril até junho de 1831, passando assim poucos meses aqui no Brasil. Só lembrando que quando Dom Pedro I abdica o trono, renuncia o trono em 1831, o seu sucessor, o seu herdeiro, Pedro de Alcântara, Dom Pedro II, tinha apenas 5 anos. Ele não poderia assumir. Ele só poderia assumir, segundo a lei brasileira daquele período, só quando completasse a maior idade. Isso com 21 anos. Daí, às pressas, os parlamentares do período se reuniram e escolheram a regência trina provisória. Regência é porque eles iam reger o Brasil até Dom Pedro II alcançasse a maioridade. E essa regência ela ficou atuando de abril a junho de 1831, certo? Os 3 regentes foram o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, pai do futuro Duque de Caxias. O outro era Nicolau Pereira de Campos Vergueiro e José Carneiro de Campos. Suas primeiras ações foram suspender o poder moderador, que era ocupado pelo imperador. Então, lembra aquela divisão dos poderes da Constituição de 1824, onde os poderes eram divididos entre poder executivo, legislativo, judiciário e, por último, moderador, que esse poder moderador ele intervinha nos outros, nos demais? Então, a primeira ação da regência trina provisória foi acabar com o poder moderador, porque não tinha nenhum imperador nesse período, então não tinha necessidade da existência desse poder.
Continuando. Proibir a criação de novos impostos, proibir a dissolução da Câmara dos Deputados e promover a eleição de uma regência permanente. Então, eles ficaram no cargo por alguns meses e eles tomaram algumas medidas. Quando os parlamentares voltaram de recesso, isso no dia 17 de junho de 1831, foi feita uma eleição para a regência trina permanente, que escolheram o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, que continuou no cargo, representando o Exército. Além dele foram eleitos João Braulio Muniz, representante das províncias do Norte, e José da Costa Carvalho, representante das províncias do Sul. Então, esses eram os componentes da regência trina permanente. É a segunda divisão desse período. Lembrando, um período que durou 9 anos, de 1831 a 1840. Aí vocês podem fazer a conta. Peraí. Um período de 9 anos, Dom Pedro II só poderia assumir quando completasse 21 anos. Ele tinha apenas 5. 5 mais 9, 14. Essa conta não bate. Mas isso aqui é um assunto para as próximas aulas, tá certo? Os regentes escolhidos faziam parte do grupo dos liberais moderados, que durante o mês de maio já havia feito acordos e escolhas. Além disso, fundaram uma sociedade defensora da liberdade e da independência nacional do Rio de Janeiro, que teve no período regencial um papel extremamente importante nas decisões políticas do Brasil. Daí a questão de vamos dizer assim, um arranjo político feito pelos liberais moderados, que já começavam a se articular para tomar a frente das decisões políticas do Brasil. E nesse momento eu quero deixar o código dessa videoaula. O código dessa videoaula é regência. Isso mesmo. O código dessa videoaula é regência. Certo? Nesse momento eu vou ficando por aqui. Só lembrando que dúvidas, sugestões devem ser enviadas pelo Instagram via direct para Prof. Jorge Ribeiro. Bye bye, pessoal. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu!